Meu nome é Aleika. Eu vou apresentar o trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do semestre de 2020.6 do ano de 2020. Consiste em um gerenciador de processos e foi desenvolvido por mim e por Tainá Arruda. Então, desenvolvido nesse trabalho que nós temos a listagem de processos, nós podemos suspender um processo, continuar, matar, alterar a CPU do processo e mudar sua prioridade. Além disso, nós podemos utilizar também o filtro e o PID selecionado, quando a gente clica na linha da tabela, é carregado no campo PID. Agora vou especificar, mostrando as funções e os slots utilizados. Então, aqui no nosso arquivo header, tem os slots e as funções listadas. Temos o populando tabela, que é responsável por exibir a listagem dos processos com as informações que são exibidas na tabela. Tem a função de pegar PID, que é responsável por pegar o valor do PID que está no campo PID, que já foi mostrado. Tem o executar comando, que ele recebe o ID do comando, que vai especificar se é um comando de matar, continuar ou parar o processo. Temos a função do timer event, que ele é responsável por carregar os dados a cada 3 segundos, tanto os dados da tabela quanto os dados dos gráficos de CPU, que mostrando aqui, os gráficos de CPU mostram a porcentagem de utilização de cada CPU dos processos que estão em execução. Temos também a função de exibir porcentagem CPU, que é responsável por exibir aqueles dados dos gráficos de CPU. E temos os slots, que os slots eles são responsáveis por mandar o sinal a cada iteração que nós temos com a tela, que no caso, os slots de suspender, continuar e matar, eles são responsáveis por, ao clicar nos botões de suspender, continuar e matar, ele vai mandar um ID para o executar comando, que vai interpretar isso de acordo com o valor passado. Tem o alterar CPU, que ao clicar no botão de alterar CPU, ele vai realizar a mudança da CPU do processo. Temos o mudar prioridade, que ele vai mudar a prioridade do processo, ou seja, ele vai mudar o NICE daquele processo. Temos o pegar PID tabela, que é responsável por, ao clicar na linha referente ao processo, ele carrega a informação do PID no campo do PID. E por fim tem o slot de filtro, que quando a gente vai digitando a informação no campo de filtro, ele vai fazendo a filtragem dos processos que estão sendo listados. Agora mostrar o populando tabela. Populando tabela só para mostrar que ele recebe um comando, que esse comando ele vai ser um PS trazendo as colunas que me são de interesse, que vão ser a coluna do PID, do porcentagem de CPU, da CPU, porcentagem de memória, que são todas essas colunas que são listadas na tabela que tem as informações daquele determinado processo. Então, nós utilizamos o keyProcess, que ele faz essa chamada para o sistema do comando que eu quero executar, e depois disso nós tratamos essa informação que vem do keyProcess, e isso, cada linha representa o processo e cada coluna referente à informação que nós queremos exibir na tabela dos processos. Além disso, nós temos o executar comando, que o executar comando ele recebe o ID do comando, que vai dizer se é para executar o kill, para matar, suspender ou continuar o processo. Para o comando de matar, nós utilizamos o kill, passando o PID do processo que nós queremos matar, e o sinal seguir kill. Para o suspender, nós utilizamos o kill, passando também o PID daquele processo e passando o sinal do seguir stop. E por fim o continuar, que utiliza o kill da mesma forma, passando o PID do processo e o sinal do seguir conte, que é para indicar que o processo ele deve continuar. Além disso, tem o exibir porcentagem CPU, que ele executa o comando do PS, trazendo apenas a informação da CPU e da porcentagem da CPU para cada processo.
E da mesma forma, nós tratamos essas informações que trazem por cada linha a porcentagem e o número da CPU para cada processo. Então, nós somamos a utilização de cada CPU na variável que é referente àquela dada CPU e setamos isso no process bar, que é o nosso componente visual que vai mostrando lá a barra de progresso. E depois disso nós zeramos o valor da variável que ele armazena só a porcentagem das CPUs. Depois disso nós temos o alterar CPU, que ele é responsável por alterar qual a CPU que vai executar o processo. Então nós pegamos o valor que foi passado no select, pegamos o PID que foi selecionado, está no campo PID, e utilizamos o SCAD-set-affinity, que passa o PID do processo e o valor dessa nova CPU utilizando esse mask. Depois disso, nós podemos mostrar também como é a mudança da prioridade, que na verdade nós utilizamos o setPriority, passando a diretiva PrioProcess, passando também o PID que foi selecionado, do processo que foi selecionado, e a nova prioridade que foi do select da prioridade. Agora, para mostrar que está funcionando, nós vamos executar o programa alocar CPU. Nós vamos filtrar por esse processo. Nós podemos ver que ele está executando, nós selecionamos o processo e vamos suspender ele. Ao suspender o processo, ele mostra parado. Depois disso, nós vamos continuar. Veja que ele volta a executar e, por fim, vamos matar o processo. Veja que é exibido que o processo foi morto. Além disso, vamos executar novamente esse mesmo programa para mostrar a mudança de CPU. Então, seleciona o processo que está na CPU 2 e 3 e vamos agora mudar para CPU 4 e clique em alterar CPU. Agora podemos ver que ele está com 97,8% de utilização de CPU e lá no nosso gráfico nós podemos ver que a CPU 4 está com quase 100% de porcentagem de uso. Agora vamos mostrar a mudança da prioridade, selecionando o processo que está com prioridade 0 e agora vamos mudar para a prioridade 4. Veja que a prioridade mudou para 4. Filtrando agora pelo alocar, a gente pode também colocar uma prioridade negativa, que isso é possível porque nós executamos o nosso programa utilizando o comando sudo. Então, ele irá permitir que seja feita uma mudança de prioridade para um valor negativo. Veja agora que a prioridade passou para o valor de menos 14. Desculpa. Pronto, então basicamente isso, mostramos todas as funcionalidades perfeitamente funcionando. E é isso, obrigada.